Então o que você tem que saber para executar essa técnica que eu vou te ensinar hoje nesse vídeo, que é a técnica da puxada. Em primeiro lugar, a nomenclatura dos dedos da sua mão direita, né? Polegar, indicador, médio, anelar ou anular e mínimo, que é esse pequenininho aqui, o mindinho, né? Pois bem, para essa técnica eu vou utilizar basicamente esses 4 dedos aqui. O polegar vai ficar de fora, tá? Vamos usar esses 4 dedos. O indicador, ou I, o médio, ou M, maiúsculo, o anelar, ou A, e o mínimo, que é um M minúsculo, tá? Com esses 4 dedos a gente vai executar essa técnica da puxada, tá bom? Bom, em primeiro lugar, todos eles, para executar essa técnica, eles não podem estar abertos. Eles têm que estar unidos, totalmente unidos, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá certo? Eles têm que estar sempre, para executar essa técnica, unidos. E veja bem, a união deles não somente lado a lado assim, mas eles têm que estar formando uma espécie de uma linhazinha imaginária aqui, ó. Percebe que eles estão colocados de maneira sequencial e alinhados. Se for usar o mínimo, também tem que usar dessa forma, ó. Ele alinhadinho aqui, olha só, a mão fica totalmente curvadinha. Por quê? Aí a gente vai entrar na segunda parte, que eles têm que entrar na corda do violão de maneira diagonal, em diagonal. O violão fica inclinado no colo da gente, na perna da gente, certo? E ele vai entrar exatamente entre as cordas. Veja bem, olha aqui, ó, eu vou colocar assim para você ver em detalhe. Entre as cordas, eles vão entrar entre as cordas, percebe? Isso vai significar o seguinte, que eles vão ter que fazer uma diagonal imaginária, exatamente aqui, ó. Percebe que eles fazem uma espécie de uma diagonal em relação às linhas paralelas que as cordas são, na verdade, que elas formam, né? Eles fazem uma diagonal, esses dedos da mão direita, percebe? Estou indicando aqui com a minha mão esquerda. Pois bem, em terceiro lugar, preferencialmente, eles devem tocar as cordas usando as unhas, né? Para o som sair o mais límpido possível. Agora, olha só a minha unha. Tá vendo? A minha unha não é tão grande assim. Você não precisa ter uma unha gigantesca, né? Olha só, o indicador ele tem uma unha até um pouco maior. O médio, o anelar não tem unhas tão grandes. O mínimo tem uma unha razoável. O meu polegar tem uma boa unha. Mas o polegar está fora dessa brincadeira de hoje, certo? Então, você entra com eles sutilmente e alinha eles na corda, tá? Apoiando eles sobre as cordas e criando um encaixe. Eu estou usando sem o mínimo, agora eu vou botar o mínimo. Um encaixe nas cordas, perfeito? Deu para perceber como é que eles ficam encaixadinhos aqui, olha. Eu posso mexer nas cordas, inclusive, você vai perceber, ó. Eu posso puxar, as 4 cordas estão vindo junto, ó. Eu estou mexendo com os 4 dedos, eles estão vindo, e as 4 cordas estão se movimentando. Percebe que essas 2 cordas de cima aqui, elas não estão se movimentando, e essas 4 aqui estão? Exatamente. Esse é o encaixe da puxada. Perfeitamente. Estão encaixados? Ótimo. Bom, existe uma questão. Se você não tem uma unha grande, como no caso eu nem tenho uma unha tão grande, muitos violonistas, inclusive, não têm unha, porque eles não conseguem, as unhas quebram com facilidade. No meu caso, até esses 2 dedos do meio, o médio e o anelar, quebram muito facilmente. O indicador também, o mínimo quebra menos e o polegar também quebra menos. Os 3 do meio aqui quebram muito. Não tem o menor problema. Isso pode, inclusive, muita gente vai dizer, você pode botar uma unha, você pode, uma unha de acrigel, que o pessoal fala, você pode utilizar produtos, tudo é válido. Entretanto, eu quero dizer que se você não conseguir ter essa unha grande, se a sua unha for muito, ela quebra fácil, se tiver algum tipo de... A qualidade dela foi diferenciada nesse sentido de não ficar resistente ao contato com as cordas, não há nenhum problema nisso. Muitos violonistas utilizam a polpa dos dedos
para tocar. Isso não há nenhum problema, muda um pouco a sonoridade, não fica tão límpido, sem dúvida nenhuma, porém é um estilo, é uma técnica, certo? Então não vamos nos prender a esse tipo de detalhe. Perfeito. Agora nós vamos tentar tocar em quarto lugar agora, o quarto item, né? A gente já falou de como é que ficam os dedos, polegar, indicador, médio, anelar e mínimo, né? A gente já falou que eles entram de forma diagonal entre as cordas. A gente já falou agora que deve tentar usar as unhas, senão vai usar a polpa dos dedos mesmo, não tem problema. Em quarto lugar, a gente tem que tentar tocar com sutileza no instrumento. O instrumento, o violão, ele não foi feito para você tocar com muita força, com puxadas muito violentas. Essa técnica da puxada, então, ela é uma técnica muito delicada e exige que a gente tenha uma certa uma delicadeza e uma adequação ao estilo que você está tocando. Por exemplo, se você for tocar um samba, você pode tocar com mais vigor, por exemplo. Olha só, estou encaixando aqui e vou tocar. Eu não estou tocando o bordão com o polegar, percebe? Senão ficaria assim. Vigoroso, porém não estou sendo estridente, não estou sendo agressivo com o instrumento, né? Tem que tirar um som redondo do violão. Se eu for tocar uma bossa nova, tem que ser mais delicado ainda. Por exemplo, percebe? Se eu for tocar um soul, por exemplo, eu estou puxando com um pouco mais de força, um pouco mais de vigor, até do que o samba. O samba era mais... Mas o soul talvez tenha... Ainda tem essa batidinha que eu estou dando aqui, que também faz parte um pouco da puxada. Faz parte da linguagem desse tipo de música soul, né? Que você pode lembrar aí o Tim Maia, um dos grandes expoentes, né? Por exemplo. Veja bem, tudo que está sendo feito aqui, está sendo feito, a gente está tentando ensinar de acordo com a técnica da puxada, a partir das características específicas do estilo musical. Isso é uma coisa que é realmente muito importante, porque se você não se adequa ao estilo, o que acontece? Não há compreensão do que está sendo tocado. O outro item seria a utilização do polegar, tá? O polegar é um capítulo à parte. Por quê? Porque ele pode ser tocado junto. Ou ele pode ser tocado como um bordão. Né? Então ele tem uma função diferenciada da puxada com os dedos todos unidos, ou os 3 dedos do meio, ou o mínimo inclusive. Eu faço até um parênteses aqui, eu sempre uso os 3 dedos, e às vezes eu incluo o mínimo, como vocês estão vendo, porque eu já fazia isso há muito tempo atrás. Eu gostava de puxar todos juntos, percebe que eu estou puxando? Todos estão sendo, os 4 dedos aqui, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo estão puxando. Só que na técnica erudita não se utiliza o dedo mínimo, se utiliza somente esses 3 dedos. Eu utilizava isso porque eu sempre achei que seria interessante você poder ter mais uma nota no acorde. Por exemplo, eu estou usando os 4 dedos aqui, percebe? Isso é uma vantagem em termos de sonoridade, você tem mais uma nota. Até que eu descobri que o grande violonista e guitarrista Toninho Horta uma vez falou: olha, quando eu aprendi sozinho também, enfim, tive alguns professores, mas uma coisa meio autodidata, e eu queria tirar o maior som possível, então eu falei, vou usar todos os dedos, não vou ficar só com esses 3 dedos, então eu passei a usar o mínimo também. Isso foi uma técnica que ele utilizou, ele desenvolveu
por conta própria e, curiosamente, eu também partilhava da mesma técnica. Então, eu acredito que a gente não deva se limitar nesse sentido. Lembrando que é importante você saber que você não toca o tempo todo. Você toca. Percebe que tem uma pequena abafadinha aqui? Ó. Eu estou abafando. Eu venho com os próprios dedos juntos, ó. E abafo. Isso cria uma linguagem, isso cria um estilo, isso cria uma nuance, que é muito importante. Uma bossa nova. Não é? Uma outra coisa também bastante interessante de ser considerada é a seguinte: a gente tem que tomar cuidado para a gente não tocar cordas que não estão dentro do acorde. Eu estou considerando naturalmente que você já saiba que cordas aqui você deve tocar, né? Então, se eu estou tocando um acorde, por exemplo, que é esse aqui, ó. Olha só, um acorde bonito. É esse acorde aqui, eu vou mostrar para você, ó. Um dó meio diminuto que chama, né? Se eu tocar o mindinho junto aqui agora, olha o que vai acontecer. Percebe que ficou fora, ficou a nota que o mindinho tocou, ó, ela fica fora do acorde que deveria ser esse, que é bonitinho, é redondo, é bem tocado. Então eu estou considerando que você, na hora de fazer a puxada, vai estar sabendo qual é a corda que você vai estar tocando, ok? Basicamente é isso, encaixando na diagonal, puxando de preferência com as unhas, para o som ficar límpido. Eu vou puxar com a unha para você ouvir, ó. Agora eu vou puxar com a polpa. Fica mais fraquinho, né? Com a unha fica... Mas tem gente que gosta. Esse som mais opaco um pouco da polpa do dedo, né? Isso vai de cada violonista, vai de cada estilo e até mesmo de cada estilo musical mesmo. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham curtido, ok? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.